Olá, boa noite, boa noite. Bárbara Brier falando aqui, ô Romano, ó. Portal Amigo do Reparador. Vamos ver aqui, conexão. Ei, Fernando, seja bem-vindo. Fernando Fantinelli, meu amigo. Maia, seja bem-vindo, Maia. Que bom que vocês estão aqui. Tá bom o áudio? Tá bom a iluminação? Ó, o Edson já entrou aí do portal, tá agora. Tá todo mundo me ouvindo bem, me escutando bem? Já vou chamar o Edson. Vou chamar o Edson aqui. Vamos ver aqui a conexão. Olá, Edson. Boa noite. Olá, boa noite, Bárbara. Tudo bem? Tudo bem com você? Com a nossa audiência aí, que é super qualificada, o nosso amigo reparador. Espero que estejam todos bem, com saúde, né? Nessa situação que a gente está vivendo, é o que a gente mais pede. Graças a Deus, né? A gente tá com saúde, que é o mais importante aí nesse momento. O pessoal tá chegando aí, Edson. A live ela vai ficar gravada aqui nos stories, né? No IGTV. E vou Certo? falar um pouquinho aqui do Portal Amigo do Reparador. E aí eu vou passar a bola para você se apresentar. Muito obrigada pela sua presença tá aqui no convite de Eu é que hoje. agradeço, eu é que agradeço o convite. Fico muito feliz. O Portal Amigo do Reparador ele nasceu de uma necessidade que os reparadores acabaram chegando até mim pedindo treinamento, indicação de palestras e outros afins. E como eu conheço muita gente do setor da reparação automotiva, eu trabalhei muitos anos com treinamento técnico, com desenvolvimento de concessionárias, né, de treinamento, então eu resolvi criar um outro canal de comunicação para falar com o reparador e deixar a oficina Amiga da Mulher para falar com a mulher. E aqui para falar com o reparador e trazer outras pessoas, personalidades, para trazer conteúdo para o reparador, né? Não só eu, Bárbara, do Oficina Amiga da Mulher, mas como todas as outras pessoas que eu conheço aí que tem muito bom conteúdo no setor e que quer ajudar a desenvolver esse setor. Então, a gente vai fazer uma live por semana, de preferência nas segundas-feiras, com personalidades do setor da reparação automotiva para trazer ideias e insights. E à medida que o nosso projeto for evoluindo, a gente vai trazer mais coisas boas aqui dentro do projeto. O convidado de hoje é o Edson Ragazza, editor-chefe da revista Reparação Automotiva e também conteudista do Auto Agora. Certo, Edson? Se apresente, fale um pouquinho sobre É você. isso, é isso aí, Bárbara. Bom, meu nome é Edson, meu Edson tem I, tá? Edson Ragazzi. Eu não sou mudo nem no nome. Sou jornalista e radialista, trabalhei aí durante 10 anos em rádio, como locutor, apresentando programas de rádio, e depois então eu já tinha me formado em propaganda e marketing, mas nunca trabalhei na função, né? Voltei para a faculdade, onde eu fiz jornalismo, me formei como jornalista, e quando eu me formei como jornalista, eu já comecei a trabalhar cobrindo o setor automotivo, vamos dizer assim. Né? Meu primeiro trabalho no setor foi na revista Mercado Automotivo, cobrindo exatamente o mercado de reposição independente. Tá? Só que para você cobrir o mercado de reposição, seja ele independente ou oficial, você precisa conhecer toda a cadeia. Né? Porque a Uhum. coisa começa lá com a fabricante do veículo, né? Que também é chamada por montadora, a fabricante do veículo. Se não existisse ela, nós não teríamos uma cadeia de reposição, não é verdade? Então eu, Justamente. ao longo desses anos aí que eu comecei a trabalhar como jornalista em 2001, eu venho procurando me aperfeiçoar cada vez mais neste segmento tão fascinante que é a reposição, né? E no meio disso, obviamente, também tenho contato com o produto, né, com aquilo que a fabricante do veículo, a montadora, produz.
E não tem muito tempo, não. Em 2015, eu montei o meu próprio site, que é o altoagora.com.br, onde eu procuro colocar de conteúdo nesse site tudo aquilo que eu aprendi durante esses anos aí cobrindo o mercado, né, pensando exatamente no consumidor final, o que ele tem de necessidade para comprar, o que ele tem de necessidade antes de comprar, alugar, vender e também cuidar bem do automóvel. E, como você disse aí, também sou editor-chefe da revista Reparação Automotiva. A revista Reparação Automotiva, eu trabalhei nela logo quando ela foi fundada, em 2007, fazia parte lá da primeira equipe de jornalistas que trabalhou na fundação da revista Reparação Automotiva. Fiquei lá até 2016, aí saí, fui para a revista O Mecânico e agora estou retornando à revista Reparação Automotiva de novo, com aí, né, com aquela sede, com aquela vontade de procurar produzir o melhor conteúdo para o nosso amigo reparador. Fico muito feliz aí da sua trajetória. Acabou que você saiu da Uhum. faculdade, já foi entrando na reparação, na cadeia do setor automotivo, né? Teve nem Da escolha. segunda faculdade, sim. Da segunda faculdade, sim, né? Na primeira faculdade, como eu te falei, eu me formei em propaganda marketing, né? Na Aham. época eu trabalhava em rádio, era locutor de rádio, não pensava em fazer outra coisa da minha vida, né? em ser só locutor, então também nem procurei estágio em agência de publicidade, nada disso. Mas foi Aham. uma experiência muito importante, porque eu, fazendo a faculdade de propaganda e marketing, eu consegui entender melhor como é que funciona essa coisa da mídia, campanha, aprendi o que é custo por mil e uma série de coisas, né, que hoje em dia eu trabalhando como produtor de conteúdo de mídia, tenho condições, por exemplo, de usar no meu dia a dia na hora que eu estou produzindo um conteúdo, né? Porque é aquela coisa, a gente sabe que uma mídia sem o anunciante ela não vive. A verdade é essa, né? Exatamente. É. Então de repente eu consigo ter aí algumas ideias, por exemplo, de produzir conteúdos, não conteúdos vendidos, tá? Mas conteúdos que possam agregar também para o anunciante. Entendi. Isso é muito importante, né? Porque senão a gente Uhum. fica muito, não, só tá fazendo conteúdo pago. Só tá querendo induzir minha forma, Exato. meu raciocínio crítico. E isso é Uhum. desconfortável pra gente, né? Que é leitor de qualquer meio de publicação, né? Pra gente poder tirar as próprias conclusões. Exatamente. Bom, Exatamente, é isso aí. O grande pode lance de falar. você escrever é deixar alguma coisa para a pessoa pensar. Eu, nos meus textos, nas matérias que eu faço, tal, eu sempre deixo alguma coisa para que a pessoa pense e tire a conclusão dela. Eu acho que e isso é que é o lance, é você estimular as pessoas a pensarem. É difícil escrever assim, porque eu vejo assim alguns jornalistas, de um modo geral, né? Não estou falando só do setor automotivo, que colocam muito sua emoção, sua opinião. Principalmente quando a gente Sim. fala de jornal, né? Direito, esquerda, a gente vê muito isso, a gente sente isso, né? A carga. Mas Uhum. eu acho assim, um desafio para o jornalista que sabe e consegue manter essa conduta de escrita para deixar que o outro tire as conclusões dele. E isso aí eu admiro, que eu sei que é difícil, muito difícil escrever, né? Não é tão simples assim, não. A gente procura fazer cada vez melhor, né? Enfim, eu gosto muito de ouvir meus leitores, né? Lógico que agora a gente está vivendo uma situação diferente por causa da pandemia, né? Mas como Uhum. eu produzo conteúdo, a maioria do conteúdo técnico para reparador, eu gosto muito de visitar a oficina, de conversar com eles, saber quais são as situações, por exemplo, que eles vivem no dia a dia, o que eles têm de dificuldade, o que não têm, né? Que é onde eu vou bolando as minhas pautas aí para levar esse conteúdo, porque às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos, né? Então eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto muito de fazer isso. Quanto mais conseguir contato, né, com o público meu eleitor, eu penso que é mais fácil de você conseguir levar um conteúdo que ele tenha necessidade. Isso aí.
Eu também gosto muito de fazer isso quando eu tenho oportunidade. Eu sei que é difícil para a gente ir, às vezes, ir em cada oficina, em cada região, mas é muito satisfatório, né? Edson, para a gente Uhum, começar o assunto, né? Porque o Instagram ele tem um limite de sim, hora e tal, para conduzir a conversa. Não foi à toa que a gente escolheu o tema, né? Mundo digital. Muro ou sem pontes para as dúvida. oficinas mecânicas? Você está aí trabalhando direto em live, fazendo entrevista, fazendo matéria, vendo as coisas acontecer. Contextualiza para a gente o que está acontecendo aí com as oficinas, com esse mundo digital e com esse mundo de pandemia aí. Pois é, respondendo à pergunta, o muro digital, né? Se ele pode ser muro ou pode ser ponte. Pode ser muro e pode ser ponte. Depende muito de como o reparador, gestor, toca o negócio dele. A gente tem exemplos aí, vai, que não são tão longínquos assim. Por exemplo, quando saiu o carburador e entrou a injeção eletrônica, Aham. tinha muita gente que não acreditava que a injeção eletrônica ia vingar. Imagina, isso não vai para frente, isso não vai acontecer. Então, aquele que continuou acreditando que a injeção eletrônica não ia para frente e continuou no carburador, o que aconteceu com o negócio dele? Fechou. Morreu. Uhum. Aí nós temos uma inversão. Hoje em dia, quem tem condições de dar manutenção num carburador, ele pode cobrar muito por isso, porque são poucos os profissionais que conseguem fazer esse tipo de coisa. Olha que inversão interessante. Então, a mesma coisa acontece com esse mundo digital. Então, num determinado momento, né, quando surgiu a internet, isso imagina, isso não funciona, aquela coisa toda, né? Pois bem, se não fosse a internet, hoje em dia, qual seria a situação que a gente conseguiria viver? Dá para imaginar? Nossa. Por exemplo, não me imagino. Eu vivi, por exemplo, nos anos 80, onde quem tinha um telefone em casa era milionário. É. Para você fazer uma ligação de telefone, você tinha que procurar o orelhão, né? E aí, daquela Ah, época que surgiu aquela coisa, caiu a ficha, né? Porque, né, a ficha caía quando a ligação se completava, né? uhum. Então, por exemplo, nos anos 80, Dá um para pouquinho você. da linha de telefone e do beeper, aquele beeper, sabe, que mandava mensagem? Meu Sim, pai eu tinha tive também. o Eu tive trabalho. também. Aí eu ficava Exatamente. ligando para uma central telefônica mandando mensagem pro meu pai que enchia o saco dele. Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, nós vivemos, né, tudo isso, né? Situações, por exemplo, onde, né, eu moro aqui em São Paulo, na época eu morava num bairro que é São João Clímaco, que pertence ao Ipiranga. Uhum. Para eu ir até o centro da cidade, eu gastava quase que o dia inteiro esperando um ônibus, né? Então, são todas as situações que o mundo foi evoluindo, foi mudando. E hoje em dia, com a internet, praticamente nós não precisamos mais da linha do telefone propriamente dito, né? Uhum. Então, aquilo que de repente era símbolo, por exemplo, de status, né, que era a linha do telefone, hoje em dia você praticamente que nem precisa mais dela, né? As Justamente. pessoas até estão deixando de ter o telefone da linha fixa em casa para ficar só com o celular, né? O Uhum. próprio celular, né? Né, eu, por exemplo, que, né, sou muito fã de ficção científica, assistia a série clássica Jornada nas Estrelas na televisão, né? Então via lá o seu Spock, o Capitão Kirk se comunicando com aquele negocinho que ele levantava e fazia, tchim, né? Pois é, Aham. aquele comunicador foi o que inspirou o telefone celular, né? Então, quem imaginava, por exemplo, nos anos 80, que a gente ia ter um celular na mão do jeito que a gente tem hoje e faz tudo que faz, né? Então, o reparador que não investiu no mundo digital, né, não investiu na digitalização da oficina dele, ele já está sofrendo faz tempo. E agora, com a história da pandemia, ele vai sofrer e vai sofrer muito mais. Porque o que está acontecendo? Eu vejo um movimento das fábricas, né, em fornecer conteúdo técnico. Tem várias delas que montaram centro de treinamentos, essa coisa toda, que era para atender os reparadores de maneira presencial.
eles já estão Uhum. virando a chave para atender isso da maneira virtual. Então, se o gestor da oficina não tem na oficina dele uma internet de qualidade para receber esse sinal, para acompanhar esses cursos de EAD, ele vai ter problema. Porque eu não sei, né? É tudo muito novo, mas penso eu que este ano vai ser muito difícil alguém autorizar alguma coisa que seja feita de maneira presencial e que reúna pessoas. Eu E aí, concordo. e aí eu coloco, por exemplo, quem vai sofrer muito também nessa situação é quem trabalha com turismo, as próprias companhias aéreas que já estão sofrendo, Uhum. hotelaria, eventos de uma maneira geral, como shows, essa coisa toda, eles vão sofrer bastante, porque eu acredito que pelo menos até o final do ano ninguém vai liberar reunião nenhuma. Pois Então, é, tem até feiras aí no setor automotivo, né? Que são as esperadas, feiras, né? exatamente. Exatamente, né? O pessoal aí que organiza a feira, né, já está jogando a feira para dezembro, coisa que aconteceu agora em maio, ficou para dezembro, tal, não sei o quê, mas é aquela história. Torcemos para que a gente chegue na época que isso vá acontecer e a situação esteja acertada. Mas é tudo muito novo, é um vírus que não tem cura, ele não tem vacina, e eu Uhum. penso que enquanto não surgir, por exemplo, uma vacina, vai ser muito difícil alguém liberar esse contato presencial. E aí, né, Uhum. pessoas como eu, por exemplo, que estão muito acostumados, sabe, não só com os reparadores, mas também com os fabricantes, com as montadoras, né, de procurar, por exemplo, até um tempo atrás, né, eu ia fazer uma entrevista com alguém, você pode me mandar as perguntas por e-mail? Você não consegue arrumar meia horinha aí para a gente conversar pessoalmente, não? Né? Você não Aham. consegue arrumar meia horinha para a gente conversar? Porque eu consigo extrair melhor, eu consigo desenvolver meu trabalho no tete a tete com a pessoa. Estou tendo que me Uhum. reinventar. Então, pela internet, quer dizer, eu não estou pessoalmente tete a tete com ele, mas consigo ver. Então, ficou um pouco mais fácil. Então, o reparador, ele tem que ter. Então, ele é muro, né? Se o reparador não for atrás de informação, não for atrás de se atualizar, de colocar essa parte digital para trabalhar para ele, é muro. Agora, se Uhum. ele for atrás, se ele se atualizar, procurar as ferramentas, usar as redes sociais, é uma baita de uma ponte. Porque o que acontece? Eu tenho casos aqui, por exemplo, em São Paulo, que eu já andei conversando com pessoas de oficina, que a partir do momento que entrou a pandemia, né, as oficinas mecânicas podiam continuar abertas. E eu acredito que aí com vocês foi a mesma coisa, porque é serviço Foi. essencial. Mas o cliente não aparecia. O que ele fez? Rapidinho, já foi no WhatsApp, né, contatando aqueles clientes que ele sabia que estava próximo de vencer revisão, que estava para ter algum problema, alguma situação. Opa, estou aqui, estou trabalhando, você não vem e tal, não sei o quê. E aí vem a pergunta, eu estou reduzindo meu salário, né? Não, tudo bem, pode vir aqui que a gente conversa. Então, Uhum. para chegar numa situação dessa, ele tem que ser um excelente gestor. Né? Ele tem que saber aquilo que ele tem de fluxo de caixa, o quanto que ele pode, de repente, vai financiar o cliente para trazer o cliente para a oficina e levar a coisa da melhor maneira possível para que seja uma condição vai, de ganha-ganha. Né? Ele, como Uhum. reparador, vai ganhar porque está fazendo um serviço para o cliente, e o cliente também vai ganhar porque vai ter o serviço bem feito e vai pagar aquilo que ele tem condições de pagar. E aí gera uma série de situações. Né? Então, por exemplo, o reparador, nesse momento, o que ele tem que fazer? Diminuir custos. Tem que diminuir custos, porque a gente sabe que o volume de dinheiro que vai circular a partir de agora, a partir do momento, inclusive, que, olha, liberar, podemos fazer tal, não sei o quê, o volume de dinheiro vai ser menor. Porque teve muita gente que, infelizmente, ficou desempregado, teve Uhum. muita gente que teve salário reduzido, e teve muita gente que, de repente, por exemplo, trabalhava
em sistema de CLT, vai ter que passar a trabalhar como prestador de serviço, e tudo isso vai impactar naquilo que ele ganhar. Então, o que ele tem que fazer? Reduzir custo. Como é que se reduz custo? Aí é onde ele tem que fazer um balanço de tudo aquilo que ele tem gasto. Então, por exemplo, vai reduzir a conta de luz, tem que prestar atenção. Aquela luz que ficava acesa o dia inteiro na oficina sem necessidade, tem que apagar, né? A própria internet, o pacote de internet que ele tem é muito bom, é muito legal, mas ele tem que ligar para o operador e tem que negociar. Olha, a situação é outra, tal, não sei o quê, né? Fazer cotação. Olha, se você não diminuir meu preço, eu vou para outra que tem uma cotação um pouco mais barata. A mesma coisa ele vai ter que fazer com seus fornecedores, né? Seja ele o lojista, seja ele o distribuidor, ele tem que negociar esse fornecimento para conseguir baixar custo. E, à medida do possível, também não demitir funcionário, porque o funcionário é o maior bem que ele tem nesse momento. Ele levou tempo, ele gastou dinheiro, ele investiu para treinar esse funcionário. Se ele for liberar ele agora, para lá na frente, quando o negócio aquecer novamente, né, ele recontratar, ele pode ser que não vai conseguir recontratar a mesma pessoa, porque existem leis, inclusive, né, que não permite que você recontrate uma pessoa depois de um tempo que ela foi dispensada, então ele vai ter que pegar um outro, vai ter que treinar, tal, então é uma outra despesa. Então ele tem que fazer uma reengenharia no negócio dele para baixar custo, para que com isso ele consiga também levar para o cliente dele um custo mais baixo para atender esse cliente que teve aí a redução dos seus ganhos. Ele só consegue, como você está falando aí, né, Edson, ele só consegue fazer isso se ele tem o mínimo de controle do que entra e do que sai da oficina. Para Com tomar as certeza. decisões certeiras, claro, apoiando ele, o contador, e algumas oficinas também têm o apoio de sindicatos, associações, para ajudar a tomar a Sim, melhor sim, sim, decisão, né, nesse momento de pandemia. sim, sim. Ele tem que avaliar o terreno todo para conseguir saber rapidamente qual que vai ser a atitude, qual que vai ser a ação para sobreviver nesse momento de pandemia. Sem dúvida nenhuma. E sei, por exemplo, que temos aí muitas oficinas onde a mulher do proprietário da oficina que gere a oficina, né? Temos muitas situações, eu mesmo conheço muitos assim, que a pessoa ele é um excelente reparador, ele faz curso, né? Ele se empenha, ele sabe, vai atrás de software, né? Aquela coisa toda, mas na hora de gerir ele não consegue, mas ele sabe que a mulher dele é boa nisso, então ele coloca a mulher para gerir a oficina. Né? Ele coloca a mulher para gerir a oficina. E temos também outros casos, né? Já temos vários casos aí de mulheres que gerem a oficina e também são reparadoras, né? Então nessa hora, nesse momento que tem que procurar essas entidades, tem que procurar sindicatos, né? O Sebrae, por exemplo, né, ele faz um bom trabalho nesse sentido de ajudar as pequenas e médias empresas de uma maneira geral. Tem aí divisões do Sebrae que são voltadas para a reparação automotiva, exatamente para explicar para a pessoa o que ela tem que fazer. E aí vou puxar um pouquinho, por exemplo, a sardinha para a minha brasa, né? Se você acessar lá o canal do YouTube do Reparação Automotiva, que é o TV Reparação Automotiva, a página do Facebook da revista Reparação Automotiva, desde quando começou a pandemia, vem sendo feitas aí, geralmente às quartas-feiras uma série de lives, né, com vários especialistas do setor falando exatamente sobre esses assuntos. Fluxo de caixa, negociação de aluguel, enfim, uma série de assuntos de gestão que estão arquivados lá no canal do YouTube do Reparação Automotiva, que é o canal TV Reparação Automotiva, e também na área de vídeos do Facebook da revista Reparação Automotiva. Tem muita informação importante lá, que eu tenho certeza que vai ajudar muito o reparador nessa fase onde ele precisa ter um norte, ele precisa ter um caminho. Estou com a oficina aberta, mas o cliente não vem. E agora? O que é que eu faço? Né? E aí, também temos que pensar naquela situação. Né? Já tivemos outras crises no mundo,
não uma tão forte como essa de hoje. Eu mesmo lembro de crise lá dos tigres asiáticos, né? Logo quando foi implantado o Plano Real, a crise recente, mais recente aí de 2008, 2009, quando teve a quebra do Lehman Banks e tal, né? Ah, Mas não lembro de nada parecido com isso agora. Não lembro de puxa nada vida. parecido com isso agora, porque não tem. Nada, sem precedente. As pessoas estão aí, elas querem trabalhar, elas precisam sair de casa, mas não pode sair de casa para não se contaminar. E o que é que você faz? Lógico que você tem que preservar a tua vida, né? Hum, Então não lembro de nada parecido. Então qualquer coisa que se fale, não existe uma fórmula mágica. Você vai ter que pensar, por exemplo, na palavra crise, que a palavra crise em chinês, a tradução dela é qualquer coisa do tipo evolução e renovação. Então é onde você vai ter que pensar exatamente nisso. Evolução e renovação, ou seja, como é que eu posso evoluir e como é que eu posso renovar o meu negócio para atender essa necessidade. Uma outra oportunidade que eu vejo também para o reparador nesse momento é procurar uhum, se especializar, principalmente em marcas premium. Por quê? A marca premium, nós temos aí consciência de que você tem aquela situação onde quem compra realmente tem pouco dinheiro, está pouco se lixando para aquilo que está acontecendo. Mas você tem também aquele que compra a marca premium para manter o seu status e não tem tanto dinheiro assim. E ele vai precisar fazer manutenção nesse veículo. Só que a manutenção na concessionária ela vai ser muito mais cara do que se ele levar num reparador independente. Então, de uhum. repente, o reparador independente, se especializando em algumas situações de marca premium, ele também pode colher alguns frutos nesse momento. E outra coisa, ele também tem que pensar na situação, por exemplo, de segurança dentro da oficina. Tem que Uhum. seguir as normas que são recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. A Fiat, ela tem aquele programa dela, o Reparador Fiat, onde, Sim. se o reparador acessar o site o Reparador Fiat, ele vai encontrar dicas de como acertar a oficina dele para atender o cliente nessas situações. E é de Uhum. graça. Né? Então, ou seja, ele tem que procurar a informação, tem que procurar se informar, porque é a única maneira que ele tem para transformar essa situação numa ponte e não deixar que seja um muro. Uhum. Acaba que o mundo digital ela está virando a ponte para ajudar ele a sair dessa solução com conteúdo, com informação, com treinamento, com capacitação. Como você falou lá dos conteúdos na revista Reparação Automotiva, de tá, eu tenho que renegociar, e aí, como é que eu faço? Né? Com dicas, que às vezes ele não vai poder ir numa reunião de sindicato, uma reunião de associação, para debater uma Sim, situação. Né? Ele vai ter que ligar para alguém, ou vai ter que, de fato, buscar essa informação. O que está acontecendo nas outras oficinas, o que está acontecendo nos outros estados, e aproveitar e ser mais estratégico, como você falou, de renovação da crise, né, que os chineses falavam, exato. no caso da palavra, por que não me especializar e estudar mais segmento premium? Eu estava na montadora alguns anos atrás e ninguém acreditava que 2014 para 2015 iria vender mais SUV no Brasil. Ninguém acreditava Uhum, o produto que ia ser vendido seria, né, um SUV compacto do que o popular, que era febre, né? E toda essa mudança do comportamento do mercado, né, das pessoas e tudo mais. Se o reparador, né, ele precisa, como você falou lá no início, né, entender a cadeia que começa na fonte, né, na fábrica, e sim, observar como que é o comportamento do consumidor, que é o cliente final, o motorista, para ele conseguir ver estratégias de como ele vai se desenvolver para momentos como esse agora, ele está mais preparado. Então, eu preciso sim ter uma gestão do meu negócio, ter um fluxo de caixa, ter uma reserva financeira, porque, Edson, você com certeza visita várias oficinas. Mas eu já fui muita oficina que o dono da oficina ele suga da oficina. Ele desidrata a uhum, oficina. Ele pega todos os lucros e investimentos da oficina e ele gasta com ele, com a família dele, com os sim, bens dele. E ele não retorna esse investimento para a capacitação, para a estrutura da oficina.
E quando chega um momento desse, quebra, né? Vai ter que Sim. vender carro, vai ter que vender casa, isso tudo para manter a oficina. Então, assim, o buscar se desenvolver para ficar mais profissional, né? E tem fonte de informação. E o meio digital está aí para possibilitar essa busca dessas referências de conteúdo, dessas referências de informação. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Essa situação que você coloca é que o que acontece normalmente é o seguinte: isso não só com o reparador, tá? Tem muitos pequenos comerciantes que trabalham assim. De repente, por exemplo, ele tinha lá uma situação que ele trabalhava em algum lugar, né? Tinha o seu salário por mês, né? E aí, não, vou abrir meu negócio. Aí o que, que ele faz? Ele vai lá, abre o negócio, começa a ter sucesso e ele não entende que aquele dinheiro que está entrando lá no caixa não é dele, é da empresa. Ele é um funcionário da empresa dele. Uhum. Ele é um funcionário da empresa dele. Então ele tem que planejar lá um X mensal que ele tem que tirar para ele para sobrevivência e o restante tem que ser investido no próprio negócio, né? Então, se ele não está fazendo isso, realmente, quando chega numa situação como essa, que os clientes somem, ele não tem uma reserva, né? Não tem aquilo que se chama de fluxo de caixa, o que, que ele vai fazer? Né? O que, que ele vai fazer? A solução vai ter que ser fechar as portas e procurar um outro trabalho, porque né, ele não vai ter como sobreviver, não. Administrar a coisa, administrar um negócio, não é uma tarefa fácil. E aí, eu penso eu que vale até a pena para esse pessoal que tem, por exemplo, digamos assim, o combustível correndo na veia, que é ser dono de uma oficina mecânica, mas ele tem consciência que ele não sabe administrar, contrate alguém que faça. Contrate Uhum. alguém para fazer isso. Ele vai se preocupar com a parte técnica, ele vai se preocupar em se especializar, conhecer as novas tecnologias para fornecer o melhor serviço para o cliente dele. E quem vai administrar o negócio dele é uma pessoa profissional, né? Um profissional que vai fazer aquilo. Porque aí os dois vão ganhar, com certeza os dois vão ganhar. Tanto o profissional que está fazendo, como o dono do negócio. Isso é fato. E ainda na parte digital, ele Uhum. pode usar e usar muito bem essa parte digital exatamente para aprimorar esses conhecimentos dos dois lados, seja o conhecimento técnico ou seja o conhecimento de gestão. Ele pode usar muito bem, porque hoje em dia você encontra esses conteúdos disponíveis na internet. É muito mais fácil, por exemplo, ter contato com entidade A, B ou C, né, e procurar aquilo que ele tem realmente necessidade. Uhum. E com isso trabalhar o negócio dele de uma maneira melhor. Edson, o que você tem percebido também do outro lado, do cliente final, nesse momento de pandemia? Ele está preocupado ou não com o carro dele? Ele está procurando alguma solução? O que você tem visto assim do cliente final perante essa pandemia das oficinas? Porque a gente sabe que carro parado estraga, né? E Sim. depois dessa sua colocação, eu quero saber assim, o que você viu tipo assim, cara, essa oficina fez isso na pandemia, os caras tiveram a manha. Sabe? Eu quero que você compartilhe comigo isso aí. O que você viu assim? Putz, eu não tinha pensado num negócio desse. Bom, o consumidor final, pelo que a gente está percebendo aí, ele tirou realmente o pé de compra de automóvel, né? Tanto que já temos aí a Renault, a Fiat, a Jeep, eles estão aí com promoções, a Caoa Chery também está com promoções para tentar ver se consegue vender alguma coisa. E aí, né, as montadoras investiram também na situação digital para atender o cliente de maneira digital. Porém, essa é uma situação um pouco mais complicada, porque né, tá na cultura. Vai ser muito difícil, mas aí vai ser muito difícil mesmo você conseguir mudar a cabeça de alguém, né, que antes de pegar e fechar o negócio, bater o martelo realmente, comprar o carro, sem pelo menos né, tocar um Aham. pouquinho nele. Né? Tanto É. que já montaram sistemas aí onde elas levam o carro
Aliás, essa eu acho que é uma boa sugestão também para o nosso amigo reparador. A concessionária, ela está levando o carro, né, lógico que é apoiado pela montadora, está levando o Aham. carro até a casa do cliente para ele fazer o test drive e depois fechar o negócio. Será que, nesta situação de pandemia, não é interessante também para o nosso amigo reparador, gestor de oficina? Eu sei que custa, não é Aham. custa, se é barato, se é caro, não sei, mas procurar, à medida do possível, atender esse cliente na casa dele, determinados trabalhos, determinados serviços, de repente ele pode fazer sim na garagem do cara, por que não? Né? Uhum. Atender delivery. Né? Agora, eu tenho, né? Tenho publicado, né? Publiquei várias matérias de dicas aí do que fazer com o carro que está parado, porque a gente sabe que o carro parado precisa também de cuidado. E essas dicas estão tendo bons acessos no site, no autoagora.com.br. Ou Uhum. seja, por essa situação, né, as pessoas pelo menos estão procurando a informação. Agora, aqui no meu prédio, por exemplo, onde eu moro, não tenho reparado ninguém se preocupando muito com a situação do carro parado, não. Tá? Uhum. Uhum. Até porque também, né, e isso é uma situação que para quem mora em prédio também é complicado, porque você não pode fazer Nossa, manutenção de carro dentro da garagem, né? isso. Então talvez isso seja um limitador. Quer dizer, é um limitador para o consumidor final, mas pode ser uma oportunidade de negócio para o reparador independente, porque pode ser que, a hora que ele for tirar o carro da garagem, ele pode pensar primeiro, opa, deixa eu dar uma passada lá no meu reparador de confiança, ver como é que tá, se o carro está bem, se está legal, né? E também Uhum. oportunidade para o reparador, no sentido que se ele tem um cadastro direitinho, né, do cliente, sabe que o cliente mora em prédio, né, também pode começar a fazer o contato ou via telefone, ou via WhatsApp, né? E aí, como é que você está? Você está com o carro parado em casa? Pois é, olha, precisa verificar, tá? Faz o seguinte, antes de sair, traz para cá. Traz Uhum. para cá para a gente dar uma olhada. Ou eu vou até aí dar uma olhada para você, né? É usar também do bom relacionamento. Além de dele ter o controle ali da gestão, aproximar Exato. mais o relacionamento, né? Não posso tratar mais aquele cliente como número. Eu preciso tratar ele como uma Sim. pessoa, né? Informar ele, ensinar que ele Uhum. precisa funcionar o carro dele. Talvez pode ensinar até por videochamada. Se tem mais dificuldade, me chama que eu vou com o meu carro aí, né, da oficina, com o meu delivery, Sim, para fazer o sim, serviço. sim. Sim, 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 sim. De repente também a própria oficina implantar o sistema de delivery, né? Uhum, Então é aquela coisa, eu mando alguém aí pegar o carro para você, você não precisa sair de casa, né? Ah, mas o carro não está andando, então aí é onde ele procura aí os conhecidos, os contatos que ele tem, que trabalha com plataforma, né? Negocia, olha, meu, não tenho condições de pagar aquilo que você cobra, não. Me faz um preço melhor aí, porque eu vou te arrumar cliente com mais constância, aquela coisa toda, e manda a plataforma buscar o carro na casa do cliente. Agora, de uma maneira geral, assim, eu não lembro assim, de nada que me venha na cabeça. O que eu percebi, né, de uma oficina aqui, por exemplo, que ele fez, que ele tomou essa atitude imediatamente, foi quando começou a coisa, que, né, fechou tudo, tal, só as oficinas poderiam abrir. A primeira coisa que ele fez foi ir atrás do cadastro dele e entrar em contato com os clientes e falar, olha, traz para cá, estou aqui, estou esperando, estou funcionando. Ele tomou uhum, essa atitude e várias outras fizeram isso. Agora, assim, de vai fora da casinha, não tive contato de nenhuma coisa ainda não, mas foi bom você ter dado esse toque. Eu vou começar a conversar um pouco mais com o pessoal aí, que de repente pode até virar uma pauta para a revista. claro, não é? E o que eu acho Uhum. interessante, assim, aqui em BH, assim, olhando outros negócios, né, principalmente o pessoal do entretenimento, eu vi um pessoal que está fazendo, numa região, numa cidade satélite, fazendo show de rock, só que as pessoas ficam dentro do carro, um drive-in de rock.
E aqui em BH eu ainda não vi um drive-in de cinema, igual o cinema americano. Ok, mas assim, Tá. cara, Aham. tiveram a manha, eles tiveram a sacada, arrumaram um Uhum. espaço, fizeram um negócio, e principalmente para os músicos, né? Para as pessoas de show, como é que eles vão fazer para levantar a Uhum. renda diante dessa pandemia? Porque não é todo mundo que é Sim. cantor que tem patrocinador famoso aí para fazer no YouTube, certo? Para patrocinador com bala Certo. aí no YouTube. Estou falando daquele cantor, daquele músico, né, mais popular. Uhum. Quando a gente vai para a oficina, eu achei interessante assim o que você falou, que eu também venho observando nas nossas oficinas, que são oficinas amiga da mulher, as nossas certificadas. O dono da oficina, a equipe da oficina vai ter que tomar uma postura mais agressiva de puxar a venda. Eu vejo muita oficina com o bracinho cruzado, isso, abre a porta, senta lá no banquinho na porta, espera o cliente vir. Muito fácil, né? Aprendeu que tem que abrir a porta e o cliente vem. E Sim. agora não, agora eu Sim. tenho que puxar a venda, eu tenho que puxar a demanda para a minha oficina. Então, se eu não tenho um bom relacionamento, se eu não dou um bom dia, se eu não relaciono com aquele cliente, se eu não tenho um canal de comunicação, como Instagram, Facebook, né, o WhatsApp também, disparar algumas promoções, fazer algumas promoções, como que ele vai puxar essa venda para dentro da oficina, que a gente precisa vendendo serviço, para manter a oficina com seus funcionários, né, para conseguir manter. E, assim, outra coisa que eu vi de interessante, Edson, foi, assim, empresas que souberam dividir o seu faturamento ao longo desses anos. Por exemplo, atende frota e atende pessoa física. Teve muita gente que eu conheço, que tem contrato com frotista de ambulância. Então, não parou. Sim. Continuou. Muito trabalho, porque a ambulância não pode parar e tudo mais. Então, Sim. esse tipo de frotista. E aquelas oficinas que tem arrepio de frota, que não quer atender frota, nesse momento ficou até assim, encurralado. Claro que também teve alguns frotistas que reduziram a demanda, porque menos Uhum. carros foram colocados, então reduziu a demanda, né? Também nesse meio tempo. E aí, isso que eu comecei a ver de interessante. Aquelas oficinas que têm bom relacionamento conseguiram puxar a venda, né? De anos de relacionamento, mas que desenvolveu essa habilidade. Aquelas oficinas que têm contrato PJ com algumas empresas que não podem parar, né, de transporte, conseguiram manter também no fluxo, não parou. Então, assim, conseguir também diversificar a entrada da renda, né? Sim. É, isso eu acho fantástico. E as Uhum. oficinas que começaram a atender em casa, de fazer o Uhum. delivery, vou até sua casa, verificar uma das nossas oficinas de Jundiaí, eles vão até a casa do cliente para fazer aquela check-up de uma vez por mês, uma vez a cada 2 semanas, de funcionar o carro. Naquela visita, ao investimento da oficina, ele aproveita e vê se tem algum defeito. Aproveita para ver se tem algum vazamento. E aí mostra para o cliente e sugere que leve o carro depois para a oficina. Então, eu achei muito interessante, assim, quem foi muito rápido já na sua comunicação. Falar, gente, a gente está aberto, a gente busca carro, a gente está higienizando e a equipe está trabalhando toda com proteção. E aquelas oficinas que conseguiram, a médio e longo prazo, diversificar a entrada de renda dela, né? Os clientes dela. Eu atendo PJ, eu atendo pessoa física, mas isso foi meio a meio e conseguiu me ajudar a manter aqui o faturamento. Não estou ganhando muito, mas tô sobrevivendo. Sim, sim. Nós estamos vivendo uma situação em que você tem que pensar exatamente em faturar, tá? Não adianta pensar que, olha, digamos que amanhã acabou a pandemia, está todo mundo livre, pode sair e tal, não sei o que, papá. Não pensa que o teu faturamento vai ser o mesmo lá de novembro do ano passado. Não vai. Não vai, porque o volume de dinheiro circulando vai ser bem menor, né? E aí, até, né, a gente comentou aqui antes de entrar no ar, né? Eu hoje tive que sair, né? Esse tempo todo aqui trabalhando em casa. Hoje eu fui até a redação, que a gente fez uma reunião de pauta lá pensando na próxima edição da revista, né? E no meio do caminho, né, dirigindo, eu fui pensando naquilo que a gente ia conversar hoje e passou do meu lado, né? Um desses carrinhos aí dessas empresas de TV por assinatura, né? E aí o que aconteceu, né? Eu olhei aquilo e falei, poxa, isso é um tema que a gente tem que conversar hoje na live, né? Por quê?
Porque o que acontece? Essas empresas, por exemplo, de TV por assinatura, principalmente, as empresas de companhia elétrica, né? Os chamados serviços essenciais, hoje em dia eles não compram mais carros, eles alugam, né? E quem aluga esse carro para eles é uma empresa especializada nisso. Uhum. Então, essa empresa especializada em alugar carro, já, se eu não me engano, já é 45% do que as fabricantes de veículos vendem, hoje em dia, é para esse cliente, que é o cliente direto. E esse cliente direto, para conseguir um preço menor, eles abrem mão até da garantia obrigatória. Tá? Só que esses veículos, eles precisam de manutenção. E quem Uhum. é que faz essa manutenção para eles? É Os reparadores. exatamente os reparadores. Então, essa é a hora também do reparador procurar esse frotista. Procurar esse frotista, principalmente esse frotista que aluga esses veículos para serviços essenciais, porque esse veículo ele precisa de manutenção. Ele, Uhum. apesar de você ter, hoje em dia, você ter menos trânsito circulando, essa coisa toda, mas ele sofre uma carga de trabalho, ele sofre uma carga de uso muito maior do que o veículo de uma pessoa comum, né, que usa o carro só para ir levar as crianças na escola, ir para o trabalho e voltar. Então, essa também é uma oportunidade, trabalhar com frota. Ele vai ganhar menos? Vai ganhar menos. Ele vai ter que Uhum. reduzir o custo dele, ele vai ter que fazer um custo menor para conseguir ter esse cliente. Mas ele vai garantir o faturamento, o que é importante nesse momento. Uhum. Justamente. E o que que você tem visto aí, na média geral, assim, das oficinas? Eles estão com medo, resistência com esse mundo digital? Qual que é a sua percepção geral? Não, de uma maneira geral, assim, pelo menos nas principais oficinas que eu tenho contato, eles têm trabalhado bem com essa coisa do mundo digital, né? Uhum. Principalmente no que diz respeito, por exemplo, a fazer cotação de preço de peça, né? Procurar informação para resolver um determinado problema. Então, hoje em dia, nós temos aí umas centenas ou talvez milhares de grupos de WhatsApp de reparadores que se relacionam, esclarecendo a dúvida do outro, né, e por aí afora. E, aliás, isso também é uma situação que os reparadores poderiam se pensar agora, por exemplo, em se unir, né, em determinados grupos, onde, de repente, por exemplo, chega um determinado veículo na oficina dele que ele não tem o software para ler aquele veículo. O que, que ele Uhum. faz? Aciona os amigos. Alguém tem que está próximo? Opa, então legal. Eu vou fazer a leitura aí na tua oficina. Paga um pouco para ele, não tem problema. Uhum. E isso vai, né? E isso vai circular. Então, de repente, esse tipo de situação também já está acontecendo, né? E lógico, né? Existe aqueles que não. Esse negócio de computador não é para mim, eu não quero nem saber, né? Eu vou continuar fazendo o que eu faço. Existe sim, existem essas pessoas, né? Que na realidade, digamos assim, ele está mais caminhando para o lado da aposentadoria do que se manter no mercado, né? Mas de uma maneira geral, agora lógico, né? Que a minha realidade aqui, São Paulo, como a sua também, né? Belo Horizonte, uma grande capital, São Paulo, capital, uma grande capital, ela é uma, né? É diferente, por exemplo, se eu pegar, sair aqui de São Paulo e ir até Ribeirão Pires, que é uma das cidades que estão aqui no entorno. Com Uhum. certeza a situação dele lá vai ser diferente. A Uhum. necessidade dele é outra, a frota que circula lá com ele é outra, tá? Uhum. Então aqui, digamos que vai São Paulo, capital, você tem de tudo. Você tem aquele que procura, que ele vai, que ele, né? Como tem aquele que ainda está querendo acertar carburador, tá? É. Esses dias, eu moro aqui na região de Interlagos, né? E esses dias, Uhum. passando aqui por uma das ruas lá, vi lá uma oficina lá com uma plaquinha lá, né? Especialista em carburador. Cobrador. É o negócio dele. É verdade.
Tá? Não, É tudo verdade, o bem. negócio dele ainda é carburador. Tá? Então, quer dizer, esse aí ele está mais caminhando para o lado da aposentadoria, né, do que Uhum. tentar manter o negócio. A verdade é essa. Né? Justamente. Mas de uma maneira geral, eles estão usando bem sim essa coisa do digital. Agora, o que eles precisam é aprender a usar o digital para trazer o cliente para a oficina. Ou seja, né, aquela situação que você colocou, que ele abria a porta, esperava o carro entrar, mudou. Ele tem Aham. que abrir a porta e ficar na frente da oficina. Opa, vem cá, entra aqui. Né? Lógico que ele não vai ficar na frente da oficina, ele vai usar o mundo digital para fazer isso. Justamente. E as estratégias, né? Como que vai abordar esse Uhum, cliente. Justamente. Eu achei, eu tava rindo exatamente. aqui, porque assim, para entrar em grupo de WhatsApp, os mecânicos rapidinho foram pro Telegram, né? Quando ninguém tava falando de Telegram, os reparadores foram todos pro Telegram, porque dá para montar o grupo com 200 mil pessoas, aquele negócio todo, tal, para tirar dúvida, para um passar informação para o outro, para mandar data tal. Então, para eles se comunicarem, eles são muito rápidos, né? Quando é Sim, o sim. tipo. Mas quando o calo dói, né? Que é uma questão de fechar a venda, Sim, vai ter que aprender a rebolar também, vai ter que aprender a puxar a venda tem. fina e para se comunicar, né? Então, assim, às vezes é bom você pegar uma pessoa, se você não tem habilidade com o mundo digital, né? Não tem problema nenhum pedir ajuda dentro da oficina, talvez uma pessoa mais jovem, que tem mais habilidade, né? Que pode filmar, que pode tirar foto, que pode ajudar a abordar um cliente. Sim, Se você sim. não sabe fazer, não tem problema, peça ajuda. E procurar situações, né, como você falou do Telegram. Né? Por exemplo, não baixei ainda o aplicativo do Telegram. Tá? Eu ainda não Aham. tenho Telegram. Tá? Mas o Telegram, com essa situação, ele já provocou o WhatsApp a mudar. Hoje mesmo já saiu a notícia que você já tem condições, por exemplo, de fazer vai live pelo WhatsApp com até 50 pessoas. Puxa Né? vida. Eles já estão procurando se reinventar. Né? Aham. O próprio Google, por exemplo, no Gmail, né? Eles rapidinho já soltaram uma situação lá que você tem lá uma sala de reunião no Gmail, onde você pode fazer reunião virtual pelo Gmail. Né? Por Uhum. que eles fizeram isso? Porque o Facebook já tinha essa ferramenta. Né? É. Você já conseguia fazer isso pelo Facebook. E nessa situação que começou a crescer live e tal, não sei o quê, de repente eles, né, começaram a tomar pau do Facebook. Opa, deixa eu já me acertar aqui. Né? Então eles reagiram muito rápido a essa situação para oferecer também esse tipo de serviço. Né? Então, ou seja, ele precisa realmente procurar maneiras, procurar meios para fazer o negócio dele sustentável nesse mundo digital. E às Uhum. vezes, né, tem certas situações que talvez ele precise investir muito, e tem certas situações que ele precisa investir pouco, e tem certas situações que ele precisa investir nada. O que ele Uhum. precisa é realmente buscar, procurar a informação. Justamente. Bom, Edson, a gente já está chegando no final da nossa live, falta aí uns 4 minutinhos para a gente Mas já? encerrar. Já, mas conversa, né? Vai, Pois é. falar. Mulher já não fala pouco, né? E ainda conversar com jornalista, a gente Jornalista odeia. e radialista. Caramba, a gente odeia. Exatamente, exatamente, né? Mas, Né? poxa, foi assim, realmente passou muito rápido. Bem rápido, né? É. E aí eu quero te agradecer por ter aceitado o meu convite. Sei que você está na correria aí, produzindo conteúdo, fritando neurônio, fazendo reunião, fazendo live uma atrás da outra, tá agitado. Eu imagino que essa pandemia para você não foi uma marola, está sendo acelerado aí para vocês. Sim, com certeza, com Então, certeza. acredito que tem muita coisa, muita informação para trazer. E gostaria que você deixasse um recado final para os reparadores, dica ou um agradecimento. Bom, é aquela coisa, como a gente já comentou aqui, né? A história da crise, né? Evolução e renovação. Uma das dificuldades que a gente está tendo lá na revista é exatamente para fazer as pautas técnicas, né? Que geralmente a gente fazia o passo a passo, junto
o técnico da fábrica, né? O reparador junto, aquela coisa toda, né? E a maioria das fábricas está todo mundo em quarentena, ninguém pode sair, não pode fazer nada presencial. Já estamos Uhum. buscando meios para resolver isso, né? Não vou falar exatamente o que é agora para não dar spoiler, mas já estamos buscando, ou Aham. seja, estamos reinventando a nossa maneira de fazer a coisa, né? E a mesma coisa falo eu para o reparador. Reinvente seu negócio. Pare para pensar, não tenha vergonha, tá? Se você tiver dúvida, pergunte, né? Eu costumo falar, por exemplo, que nós fizemos na semana passada uma live com o pessoal da Schaeffler, né? Falando Uhum. sobre a troca da dupla embreagem do câmbio da Ford, né? Do câmbio G-Track da Ford, né? Aí no final, depois que já tinha saído do ar, tal, não sei o quê, a menina lá, né, do marketing deles falou, olha, poxa, obrigado, tal, se precisar de qualquer coisa, pode falar com a gente. Fala, ah, mas eu peço mesmo, eu sou cara de pau. Então você não pode ter vergonha, tá? Você não pode ter vergonha. Se você tem dúvida, se você tem alguma ideia, então não tenha vergonha de expressar essa ideia, não tenha vergonha de se comunicar. Nós, da revista Reparação Automotiva, estamos também à disposição para ajudar você naquilo que você precisar. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão de pauta, pode passar para a gente. Acesse o nosso site lá, o reparaçãoautomotiva.com.br, que tem a maneira de você entrar em contato lá com a gente. Pode entrar em contato com a gente que nós vamos procurar atender você. E a mensagem que eu deixo para você, amigão reparador, é o seguinte: não desista. Não desista. Estamos passando por uma situação difícil, estamos passando por uma situação sem precedente, mas é exatamente nessa situação difícil, nessa situação sem precedente, que você vai mostrar o quanto você é bom. O quanto você é bom naquilo que você faz, o quanto que você é bom para manter o seu negócio. E não tenha medo de perguntar, não tenha medo de ir atrás da informação. Aquilo que a gente puder ajudar você, nós vamos estar por lá. Nós estamos por lá, nós podemos ajudar. E para o consumidor final, eventualmente, que está acompanhando a gente aí também, digo a mesma coisa. Pode procurar o autoagora.com.br, tem lá um espaço para você se comunicar, para você mandar o seu comentário e tal. Eu estou aqui para isso, estou aqui para atender você, porque afinal de contas, o nosso leitor, o nosso internauta é a nossa razão de ser. Tá? E eu, Bárbara, te agradeço muito, te dou os Ah, eu que parabéns por agradeço. esse trabalho que você tá fazendo, né? Na situação da oficina Amiga da Mulher. E nós vamos arrumar uma maneira, inclusive, vou te convidar também para você participar com a gente, né, em retribuição a esse espaço que você me deu aí para falar um pouco do meu trabalho, para falar daquilo que estamos fazendo. Nesse mundo, ninguém é sozinho, tá? E Verdade. nós vamos nos ajudar para divulgar aquilo que a gente está fazendo. Então, parabéns também para você por essa sua iniciativa e de coração, meu muito obrigado por esse convite. E para você que acompanhou aí esse tempo todo junto com a gente também, muito obrigado por estar acompanhando aquilo que a gente está fazendo. Obrigada, viu, Edson? Um abraço, muito obrigada, pessoal. Continue aqui no portal Amigo do Reparador, vai vir mais conteúdo. E segue o Edson, deixei marcado aí o altoagora.com.br/AA, no qual você pode seguir ele, e também lá na Reparação Automotiva. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado, saúde a todos, estamos juntos, estamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.